Olá, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma pré-aula da revista Adolescer Mais de 12 a 14 anos. A pré-aula de hoje é a lição de número 9, que tem por tema o Deus Espírito Santo. E na mensagem valiosa tem a seguinte passagem bíblica: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da Verdade. João 14, 16 e 17. Professor, essa lição de hoje, para mim, é uma das mais importantes de ser entendida, ensinada e praticada. Nós vamos falar sobre o Deus Espírito Santo. Como a gente aprendeu na aula passada, ele faz parte da Trindade. Deus é Deus Trino. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Não por ser menos importante, mas porque ele foi o último a ser apresentado a nós. No início, façamos o homem, e assim vai sendo apresentado. Deus Pai, ele planejou, ele pensou no plano de salvação. Deus Jesus, ele veio e ele executou, ele consumou o plano. E o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, está aqui conosco para nos convencer e nos ajudar a chegarmos lá também, ter uma vida diária com Deus. O Espírito Santo que nos incomoda, sabe? Que nos acorda para orar. O Espírito Santo, ele está aqui conosco, porque Jesus, quando ressuscitou, ele falou o que para os discípulos? Eu estou indo fazer morada para vocês, mas deixarei alguém que irá ficar com vocês aqui para os ajudar, os guiar. O Espírito Santo, ele é uma bússola, sabe? Vai nos conduzir, nos guiar até o Pai, em direção ao Pai. Então, professor, o Espírito Santo, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Devemos cuidar e preservar. Então, essa aula ela é muito importante. Vamos falar sobre a morada do Espírito Santo. E muitas das vezes, como eu falei, se acham feio, se acham inferior, quer se machucar, pode acontecer também. Porém, quando nós entendemos que o Espírito Santo mora em mim, eu devo cuidar e preservar por esse tempo, a gente começa a mudar. Então, busque diariamente um encontro com o Espírito Santo. Separe um momento com o Espírito Santo. E devemos, desde criança, ser sensível à voz do Espírito Santo, ouvir, ter discernimento e assim ter uma vida diária com Deus, tá bom? Dica da psicologia. Temos que entender uma coisa, Todo adulto, ele é o reflexo de uma criança, do que ele já foi criança, já foi adolescente. Então, vamos falar hoje sobre o desenvolvimento desde a maturação. É muito comum a gente querer cobrar o filho para estudar, tomar banho e faz dever de casa. Às vezes até cobra em excesso. Então, o cobrar, o lembrar, tomar banho, estudar, ir olhar a escola, é aceitável, tá tudo bem. Agora, o excesso faz mal. Tudo que é demais não é bom. Então, tudo que tá em excesso não é saudável. Então, meu filho faz 3, 4 atividades extracurricular por dia. Ele vai cansado, vai conseguir estudar, vai conseguir dar conta, é muita coisa. A gente adulto não dá conta. Imagina uma adolescente que está se desenvolvendo, que está maturando, que o corpo está mudando, que tem hormônio acontecendo. Imagina, ficar com um excesso de cobrança. E aí ele cresce um adulto, o quê? Que se cobra demais, que não aceita errar. Vira um adulto que quando erra, parece que o mundo desaba, sabe? Então, um adulto que se cobra demais, ele talvez seja o reflexo de uma criança que foi muito cobrada. Então, cuidado com o excesso de cobrança. Tá tudo bem errar, tá tudo bem falhar, faz parte, porém, devemos errar, falhar, reconhecer nosso erro, entender por que eu errei e assim buscar melhorar, tá bom? Querido professor, antes de acabar essa lição, eu não poderia deixar de lembrar você sobre o seu Piltinho Adolescer Mais, um recurso pedagógico feito com todo carinho, com todo amor, para poder sintetizar a sua aula, fazer com que o seu aluno entenda ainda mais o que foi trabalhado, execute a leitura ou entenda da leitura, tá bom? E um pedacinho diz assim: permita que essa presença maravilhosa invada todo o seu ser e realize a obra que precisa ser feita. Ser morada do Espírito é poder desfrutar constantemente das maravilhas de um Deus poderoso e abençoador. Então, nós devemos permitir ser morada e templo do Espírito Santo. E não tem idade para isso. Criança, adolescente, adulto, idoso, todo mundo templo e morada do Deus Trino, tá bom? Bem, eu vou ficando por aqui. Até semana que vem, assim Deus permitir. A paz do Senhor, até lá. Tchau, tchau.